Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar da racionalização de denominadores. Essa é mais uma aula da nossa série O Estudo dos Radicais. Racionalizar o denominador de uma fração significa eliminar os radicais do denominador sem alterá-la. Para entender melhor a definição de racionalização de denominadores, eu dividi o nosso conteúdo em dois casos. O primeiro caso é o caso de denominadores do tipo mais simples, viu, gente? Dessa maneira aqui, como o do nosso item A. No nosso item A, nós temos 1 que está sendo dividido pela raiz quadrada de 3, ou simplesmente 1 sobre a raiz quadrada de 3. Já vai acostumando. Olha só, gente, de maneira alguma eu posso ter radical como denominador de uma fração. Quando isso acontecer, nós vamos ter que fazer a racionalização desse denominador, que nesse caso aqui é bem simples. Basta nós pegar essa fração e multiplicar, tá, por uma nova fração, onde o numerador vai ser o próprio denominador da fração anterior, viu, gente? Vai ser o próprio raiz de 3. E o denominador, tá, gente, também vai ser a raiz quadrada de 3. Olha só, eu somente peguei essa raiz quadrada de 3 e transformei no numerador e no denominador de uma nova fração. Lembrando, gente, que raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 3 é o mesmo que 1, viu, gente? Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é o mesmo que 1. E se eu multiplicar algo por 1, né? Qualquer número que eu multiplique por 1, eu não vou alterar em nada esse número. Tranquilo, né, gente? Agora basta efetuar a multiplicação. Olha só, gente. 1 vezes raiz de 3. Eu vou ter a própria, né? Raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ficar com a raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Só que tem um probleminha, né, gente? Nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Beleza, pessoal? Então, a forma racionalizada de 1 sobre raiz de 3 é a raiz de 3 sobre 3. Agora, muito cuidado no nosso item B. Olha só, vem aqui com muita atenção. Nós temos o que aqui, gente? Nós temos 5 sobre, tá, a raiz cúbica de 2. O processo é bem parecido. Nós vamos o que, gente? Nós vamos multiplicar, tá, essa fração, beleza? Pelo próprio denominador. Olha só, vou ter aqui, ó, raiz cúbica de 2, tá, sobre, tá, a raiz cúbica, tá, gente? Raiz cúbica de 2. Agora sim, gente, olha, muito cuidado no que a gente vai fazer aqui, ó. Como eu tenho raiz cúbica, se eu multiplicar aqui, gente, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, eu vou ficar aqui, ó, com a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui não vai me possibilitar que eu corte o numerador com o denominador, e fazendo assim a eliminação do radical. Então, isso aqui para mim não é proveitoso. A não ser que eu, né, dê tanto para cima aqui, ó, tanto para o numerador como para o denominador, um expoente quadrado. Por quê, gente? Eu vou repetir o radical, né, que é a de índice 3. Então, eu vou ficar com a raiz cúbica. E quando eu multiplicar, ó, 2 vezes 2 ao quadrado, repete a base que é 2, e somar os expoentes, eu vou ficar nesse lugar aqui do 2, né, do expoente quadrado, eu vou ter um expoente, tá? Vou ter um expoente cubo, né? Então, eu vou poder cancelar tanto o índice com esse expoente. Beleza, né? Vou apagar isso aqui para a gente continuar o nosso cálculo aqui à frente. Então, isso aqui vai ser igual a quem, gente? Olha só. Isso aqui vai ser igual a 5, que multiplica a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar com 5, que multiplica a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, sobre quem, gente? Olha só,
E raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado é o mesmo que a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso fazer o processo que a gente já viu em aulas anteriores. Eu posso cancelar esse 3, que é o expoente com o índice, e eu vou ficar simplesmente com 5, que está multiplicando a raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, que é 4, tá? Sobre quem? Sobre 2. E aqui, dessa maneira, não tem como eu simplificar, né? Não tem como eu continuar a nossa simplificação. Então, essa maneira aqui é a maneira racionalizada do nosso item B. Beleza, pessoal? Vamos descer um pouquinho e vamos para o nosso segundo caso, que é um caso mais complexo. Mas muita atenção aqui na definição. Nesse segundo caso, nós vamos trabalhar com denominadores do tipo que aparece uma adição ou uma subtração entre dois radicais. É um processo um pouco mais complexo, mas vem com bastante atenção comigo para os exemplos. Olha só o nosso item A. Nós temos 2 sobre a raiz de 5 mais a raiz quadrada de 3. Como é que a gente vai fazer para que a gente possa eliminar esses radicais que a gente tem no denominador? Já que a gente viu lá nos primeiros exemplos que de maneira alguma a gente pode ter radicais no denominador de uma fração. É bem simples, gente. Basta a gente multiplicar essa fração, tá? Tanto o numerador dela como o denominador, pelo conjugado da expressão que a gente tem aqui embaixo. Professor, mas o que é o conjugado? É muito simples, gente. Basta a gente trocar esse sinal positivo pelo um sinal negativo, tá? Então vai ficar o quê, ó? O 2 vai ser multiplicado, que é o numerador, vai ser multiplicado pela raiz de 5. Era positivo, então fica menos, tá? A raiz de 3. Gente, e esse processo a gente vai fazer também para o denominador. A gente vai multiplicar o denominador da primeira fração pelo conjugado dela mesma, viu, gente? Então, vai ficar a raiz de 5 menos a raiz de 3. Tranquilo, né? Agora, basta fazer a multiplicação, né, gente? Basta efetuar a multiplicação. Olha só. O 2 vai multiplicar o numerador dessa fração, assim como o denominador vai multiplicar o outro denominador. Vai ficar o quê, gente? Ó, 2 que multiplica, né? Que vai multiplicar a raiz de 5 menos a raiz de 3, tá? Sobre quem, gente? Sobre, olha só, sobre... E aqui a gente vai ter que fazer a distributiva, ó, já que a gente tem multiplicação de termos, né, gente? Então, a gente vai ter que fazer a distributiva. Vai ficar o quê, ó? Raiz de 5 vezes a raiz de 5, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 25, porque 5 vezes 5 é 25. Positivo com negativo, nós vamos ficar com negativo. Então, a raiz de 5 vezes a raiz de 3, nós vamos ficar com a raiz de 15. Agora, já que a gente fez esse processo para a raiz de 5, nós vamos desenvolver o mesmo processo, né? Fazer a distributiva agora para a raiz de 3. Olha só, positivo com positivo, nós ficamos com positivo. Então, raiz de 3 vezes raiz de 5, nós vamos ficar com a raiz de 15. Beleza, agora aqui, gente, ó, positivo com negativo, nós vamos ficar com negativo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, ficamos com a raiz de 9. Beleza, o que nós vamos fazer agora aqui, gente? Nós vamos fazer uma simplificação. Vamos continuar com o que a gente tem em cima, ó. Não vamos fazer nada, a gente vai só repetir. Então, 2 que multiplica a raiz de 5 menos a raiz de 3, tá? E agora nós vamos simplificar o que nós temos no nosso denominador. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5. Observe que nós temos aqui, gente, ó, negativo com positivo. Então, temos menos raiz de 15 mais a raiz de 15. Eu posso simplesmente cancelar isso aqui, e porque isso aqui vai ser igual a zero, né? E vou ficar com menos a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Vamos continuar trabalhando com o nosso denominador. Então, a gente vai repetir aqui, ó, a repetência, né, do que nós temos no numerador.
Então, vai ficar 2 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3, tá? E vamos efetuar a subtração. Olha só, gente. 5 menos 3, que é igual a 2. Beleza, né, gente? Observe que agora nós temos uma multiplicação, tá? Nós temos uma multiplicação por 2 e nós temos uma divisão por 2. Ao mesmo tempo que a gente tem uma multiplicação por 2, a gente tem uma divisão por 2. Então, simplesmente, eu posso cancelar esse 2 com esse. E o que me sobra, gente? Simplesmente é a raiz de 5 menos a raiz quadrada de 3. Tranquilo, né? Eu espero que vocês tenham entendido todo o desenvolvimento dessa questão, viu, gente? O desenvolvimento do cálculo para a gente chegar ao resultado dessa questão. Tranquilo? Então, vem aqui comigo para o item B do nosso segundo caso. No item B, nós temos um exemplo bem semelhante ao item A. O processo é bem parecido, gente. Basta a gente fazer a multiplicação tanto do numerador como também do denominador dessa fração pelo conjugado desse denominador. Olha só, o que vai ficar? Vamos ficar com uma multiplicação de 11 pelo conjugado da raiz quadrada de 3 menos 1. E quem é o conjugado da raiz quadrada de 3 menos 1? É a raiz quadrada de 3 mais 1. Beleza, né? Esse mesmo processo a gente vai fazer para o denominador. Vamos ter raiz de 3 menos 1, que vai ser multiplicado pela raiz de 3 mais 1. Tranquilo, agora basta efetuar a multiplicação. Olha só, nós vamos ter 11 que multiplica a raiz de 3 mais 1. A gente vai escrever da mesma forma que a gente viu no item anterior. Olha só, gente, ó. 11 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Né? E agora a gente vai fazer a distributiva para os denominadores, já que a gente tem, gente, multiplicação, ó, de termos, tá? Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes a raiz de 3, nós vamos ficar com a raiz de 9, tá? Vamos ficar aqui, gente, ó, positivo com positivo, fica positivo. E raiz de 3 vezes 1, nós ficamos com a própria raiz de 3. Agora aqui, gente, ó, negativo com positivo, fica negativo. Então, vai ficar o quê? 1 vezes a raiz de 3, ficamos com a própria raiz de 3, tá? E menos, né? Com mais, né? Negativo com positivo, a gente continua com negativo. E 1 vezes 1 é igual a 1. Tranquilo, né? O que é que nós podemos fazer agora? Nós podemos trabalhar apenas aqui, gente. Vamos trabalhar com o denominador. Vamos trabalhar com esse numerador depois, tá? Então, vamos ficar com o quê? Vamos fazer a repetência aqui, ó. De 11, que multiplica a raiz de 3 mais 1, tá? E vamos simplificar o nosso denominador. Olha só o que a gente vai ter aqui, ó. Raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3, tá? Eu posso cancelar aqui, ó, porque raiz de 9 menos, ou raiz de 3 menos a raiz de 3, isso aqui vai ser igual a 0. Então, vou sobrar o quê, gente? Simplesmente o menos 1, tá? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos distribuir aqui, ó, ou repetir, né, nesse primeiro momento, 11, que multiplica a raiz de 3 mais 1, e trabalhar com a nossa subtração que temos no denominador. 3 menos 1, que é igual a 2. Observe que eu não tenho como eu simplificar, tá, gente? Eu não tenho como simplificar 11 por 2, não vai dar uma divisão exata. Então, eu faço a distributiva, ó. 11 que multiplica a raiz de 3, eu vou ficar com 11 raiz de 3, tá? Positivo do 11 com positivo, eu continuo com positivo. E 11 vezes 1 é igual a 11. Tudo isso sobre o denominador, que é igual a 2. Beleza, pessoal? Então, aqui não tem como eu simplificar, né? Não tem como eu continuar a nossa simplificação, pois eu não posso trabalhar com a adição de radicais com um número natural. Beleza? Então, a gente encerra esse processo por aqui. Então, a forma racionalizada dessa fração, né, desse denominador, é essa aqui. 11 raiz de 3
mais 11, tudo isso sobre 2. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Se você entendeu e se você gostou da didática, não saia da nossa aula sem deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Assim que sair aula nova, você vai ficar por dentro. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.